Bom, bom dia, nós vamos iniciar hoje nossa reunião, dia 30 de agosto de 2023, aqui na nossa disciplina de nefrologia, Hospital de Base, São José do Rio Preto, e hoje nós temos o imenso prazer de ter conosco, né, um dos nossos mais proeminentes dos nossos nefrologistas, né, mais antigos, para não dizer, né, mas é que nós temos um prazer imenso. O Dr. Mário iniciou aqui, teve o início do transplante, nós comemoramos o ano passado, né, continuamos comemorando os 30 anos de transplante, e o Dr. Mário continua ativamente e conhecido não só nacionalmente, como mundialmente na área do transplante, atualmente ele é presidente também da Sociedade de Transplante da América Latina e Caribe. Então, nós temos hoje imenso prazer, o Dr. Mário pediu para que dispensasse aqui todo o comentário do currículo dele, mas se vocês forem olhar, é um currículo imenso, né, e cheio de publicações, autores de livro, coeditor de livros, mas ele dispensou essa apresentação. Então, para os que não conhecem, por favor, procure o currículo dele, que é muito vasto. Então, o Dr. Mário vai começar a apresentar. Precisa ser no microfone? Precisa, senão não sai aqui. Tá bom. Bom dia, obrigado pela presença. Vai precisar ficar lá do Eu outro lado. imagino que vocês... Precisa ficar daquele lado, que a câmera vai te pegar. Eu imagino que vocês devem estar pensando, bom, eu como psicologista tenho que assistir uma aula de epigenética. Né? Eu espero que no final vocês possam responder para si próprios se é importante ou não. Um fato que eu acho que pode ajudar no entendimento da importância é que foi exatamente esse um dos temas que a Sociedade Americana de Transplante escolheu esse ano para uma das inúmeras sessões que foi apresentada e que eu tive a honra de ser convidado para participar. Bom, não está passando aqui. Onde é o primeiro slide? Eu acho que já apertar o slide lá. Só aperta no mouse no slide. Aperta no mouse. Isso, clica Isso. Então, primeiro, vamos definir o que é epigenética. Como vocês estão lendo, é o estudo de como o ambiente interfere na nossa vida, desde o nosso nascimento até a nossa morte. Então, por que gêmeos univitelinos são diferentes? É epigenética. Por que indivíduos comendo a mesma dieta acabam ficando um gordo e um magro? É epigenética. Praticamente na nossa vida, tudo a epigenética interfere. Por que o Palmeiras não tem mundial? Isso não é epigenética. Então, é como se fosse um sistema de ligar e desligar os seus genes de forma a que eles funcionem de uma forma diferente. Então, lembrar que a epigenética é diferente da genética, porque a genética você tem alterações na sequência do DNA. E na epigenética você não tem alteração do DNA e você pode reverter esses fenômenos que acontecem. Tá? Então, é um tema que vocês estão vendo aqui, se você digitar no PubMed epigenética e transplante, eu fiz isso agora, nós temos 4.500 trabalhos em 57 anos de PubMed. Se vocês forem ver, a partir de 2013, que começou a ter um interesse maior na epigenética, atingindo aqui em 2021, 500 trabalhos naquele ano foram publicados sobre esse assunto. Então, é um assunto que agora está começando a chamar a atenção dos transplantadores.
Como eu poderia explicar para vocês? Como é que a epigenética influencia o nosso destino, o destino das nossas células? Isso aqui é um diagrama, é um nome de Worthington. Você também, isso aqui seria uma célula e, no desenvolvimento da nossa vida, esse seria o caminho que ela poderia percorrer. Tá? O que é epigenética? Vocês imaginem que esses cordões aqui, você puxando esses cordões, você vai alterar as ondulações que ocorrem aí ao longo da vida, e essas células podem correr por caminhos diferentes. Tá? Isso aqui significa manipulação epigenômica, epigenética. Você está alterando, você está introduzindo fatores ambientais que podem modificar o seu destino. Por exemplo, aqui você tem uma célula tronco, esse seria o caminho que levaria ao desenvolvimento normal, mas se por alguma razão essa célula tomar caminho diferente, você pode ter câncer. Tá? E essas modificações, elas ocorrem, essas mudanças de direção da célula, ela ocorre porque elas são feitas por mediadores epigenéticos, que vocês estão vendo aqui, que modificam esses genes, ou modificadores epigenéticos, que nós vamos ver aqui, são enzimas que alteram o DNA. Quais são os principais componentes que existem para fazer essas mudanças epigenéticas, né? Nós temos 3 que são muito importantes. A metilação do DNA, as histonas que se modificam e os microRNAs, que agora estão ficando muito na moda, você estudar os microRNAs. O que é a metilação do DNA? Então, você tem um cromossoma, que são as bases, guanina, citosina. Vocês estão vendo um radical metil aqui, que ocorre para cá, por alguma razão, e tem um processo que leva esse radical químico aqui. Então, é a metilação da citosina. Isso aqui se chama metilação do DNA. Não existe nenhuma alteração na sequência genética. Tá? Então, você tem ali a metilação, catalisada por essa enzima, DNA metiltransferase, aqui o radical, e ocorrendo essa metilação ou demetilação, porque isso é um movimento que pode ocorrer nos 2 sentidos. Você pode tanto colocar esse CH3 lá, como você pode tirar esse CH3 lá. E isso aí que permite você fazer a replicação do DNA. Então, vocês estão vendo aqui, o DNA está replicando, ou ativamente ou passivamente, e aqui a enzima talvez demetilando, tirando o radical CH3 e voltando ao que era. Então, o que acontece quando você tem um processo que você tem baixa metilação, você tem hipometilação? Então, uma das atividades que ocorre é que você pode aumentar a atividade da transcrição daquele DNA. Então, você pode começar a sintetizar mais ou menos, porque está sendo hipometilado. E a hipermetilação, você começa a mudar a expressão dessa transcrição. E isso aqui está relacionado com algumas coisas, a estabilidade do genoma, e por isso que pode ter formar câncer. Você pode silenciar ou não genes que suprimem as células tumorais que todo dia podem aparecer no nosso corpo, enfim. O outro mecanismo das histonas, eu não vou entrar em detalhe, mas a histona é como se fosse um barbante, empacotar o DNA. Então, vocês estão vendo aqui, por através de também metilação, acetilação do DNA, vocês estão vendo que ela pode reprimir a transcrição genética ou ativar a transcrição genética. Então, é outro mecanismo que o ambiente modifica e você muda, então, a expressão do seu DNA. Então, aqui é uma visão global, você tem um cromossoma, né?
E aqui a cromatina, essa seria a sequência que ocorreria, as histonas interferindo, você tem um gene que está inativado, aqui você tem um gene que está ativado, e aí aparece um fator epigenético, ambiental, seja lá o que for, a dieta, a chuva, o frio, o calor, o oxigênio, e você começa a modificar essa sequência através dessa metilação que vocês estão vendo aqui, né? E colocando o grupo metil e modificando, então, essa transcrição genética. Ao longo da nossa vida, então, aqui nós temos aqui o nível de metilação, que passar do tempo, ó, quando a gente ainda é zigoto, né? Aí você vai evoluindo até a gente se tornar gente, em todos os momentos, até o envelhecimento. Em todos esses momentos, nós temos fatores epigenéticos interferindo na nossa vida, né? E na morte também, provavelmente. Por que é importante o nefrologista, pelo menos, ter essa noção de epigenética? Isso aqui é um editorial recente, em fevereiro de 2023, onde os autores eles discutem, eles falam o volume dessa revista, que é dedicado às doenças crônicas renais de alteração genética e epigenética, onde mais de 500 genes são já conhecidos e são relacionados a várias nefropatias, né? Glomerulopatia, álcool, tubulopatia, a normalidade congênita do trato urinário. Estão mostrando que existe uma grande relação entre essas alterações genéticas, epigenéticas, com doença renal crônica. Mas não é só com doença renal crônica. Aqui, com doença renal, com fibrose renal. Vocês estão vendo aqui os microRNAs, que a gente ainda vai falar, mas os modelos experimentais, o que acontece com alterações desses microRNAs. E aqui, doença renal crônica, ereção, proteinúria, apagamento do processo dos podócitos. Aqui, em relação ao cloto, metilação, hipermetilação, levando a toxina urêmica, a influência nas nefrinas. Então, vocês estão vendo que existe uma estreita ligação entre a epigenética e várias doenças renais. Aqui um exemplo mais claro, mostrando que a hipermetilação do cloto, na verdade, ele exacerba a lesão renal e progressão para fibrose. Então, a ideia é que essas toxinas urêmicas, né, que seriam os fatores epigenéticos, aumentariam a atividade dessa enzima, que controla a metilação, levaria a hipermetilação, diminuiria a cloto, aumenta a TGF-beta, aumenta a apoptose, isso aí levaria ao acúmulo de matriz extracelular e a fibrose renal. Então, essa seria uma das hipóteses, né? Aqui, o efeito dos microRNAs. Então, imagine que você tem uma injúria, uma lesão renal, que pode ser injúria de isquemia, perfusão, hipóxia, uma resposta imunológica, sei lá o que for, e você lesa o rim, tá? E produz um fenômeno inflamatório. Isso no transplante justifica até a formação de rejeição mediada por anticorpo. Bom, essa lesão, essa injúria, se ela for uma coisa limitada, você pode evoluir para o remodelamento do rim, né? Se ela for uma injúria persistente, obviamente, essa sequência aqui de ativação de microRNA, de transição mesenquimal, levaria a uma reparação mais com fibrose. E aqui seria, então, um processo irreversível, né? A fibrose, que é o final de tudo. Então, vocês estão vendo que se a gente utilizar biomarcador, que os biomarcadores epigenéticos, na verdade, eles podem ser utilizados em vários tecidos. Vocês estão vendo aqui, ó, biópsia, tecido adiposo, músculo, líquor, derrame pleural, sangue, biópsia de rim ou saliva. Em todas essas situações, você pode
medir essas alterações epigenéticas, como vocês vão ver. Você pode, por exemplo, medir quanto de metilação, hipermetilação ou hipometilação está ocorrendo. E isso aqui vocês estariam associados a vários tipos de doença, que vocês estão vendo aqui. É muito mais conhecido o papel da epigenética no câncer, mas serviria para diagnóstico, prognóstico e resposta à terapia. Como você tem esse conhecimento de epigenética, a evolução levou a se desenvolver epidrogas, né? Então, tem ainda drogas em fase pré-clínica, algumas estão sendo testadas, mas tem drogas já aprovadas. Essas drogas são inibidoras daquela enzima, ou de várias dessas enzimas, DNA-metiltransferase, drogas que inibem as histonas, que nós vimos, D-acetilase, D-metilase, e isso tem uma aplicação direta em todos esses tipos de doenças: câncer, doença neurológica, doenças virais, doenças imunológicas. No transplante, então, as aplicações epigenéticas de transplantes teriam uma aplicação tanto para diagnóstico como para terapêutica, potencialmente, né? Então, vocês estão vendo aqui predição de rejeição, de disfunção do enxerto, tolerância, mas o que nos interessou basicamente, seria como a epigenética modifica os fenômenos inflamatórios que ocorrem dentro do rim. Eu sempre dava aqui essa aula, e vocês viram outros convidados que deram essa aula aqui, mostrando que você tem o transplante, reconhecimento do antígeno, expansão das células que vão destruir o enxerto, montar a resposta inflamatória, a ativação do linfócito, a formação, né? Aqui o transplante, e 14 dias depois, 7, 14 dias depois, você tem uma resposta inflamatória completa e já tem célula de memória que vão reconhecer novos estímulos inflamatórios que possam aparecer. Mas o problema não o transplante não começa só nesse dia. E é esse o ponto que está se dando destaque agora. Nós estamos falando do pós-transplante, de uma resposta imunológica que a gente chama de adquirida ou adaptada, que ela depende de antígeno, ou seja, o teu rim precisa, o teu corpo precisa reconhecer o antígeno, o rim transplantado, né? E desenvolver aquela curva que nós acabamos de mostrar. Eu queria falar para vocês do pré-transplante, né? Onde nosso rim que vocês recebem, aí quando tem a oferta, ele está lá resfriado, está preservado, ele está hipóxico, está no meio que não tem antígeno nenhum, você não expôs ele a nenhuma resposta imunológica ainda. Mas existem os fatores epigenéticos que estão atuando naquele rim, né? E não existe um antígeno. Aqui é um antígeno independente. O pós-transplante, ele começa a ocorrer ali depois de alguns dias que o enxerto está colocado. O pré-transplante é imediato. Na hora que você submete esse rim a uma isquemia quente, depois a isquemia fria e depois a isquemia de reperfusão, você está submetendo esses rins. Aqui já existe um fator halogênico, quando a resposta é adaptada, né? É uma resposta halogênica, mas dessas duas situações, a isquemia quente e a isquemia fria, não existe um antígeno, existem alterações celulares, alterações moleculares, fluxo de cálcio, aumento do pH, que estimula a liberação de DAMPs, que a gente chama, que é uma abreviação de padrões de moléculas associada à lesão, tá? Ao damage, que começam a aparecer nessas situações aqui. E o que são esses DAMPs? São proteínas de choque, S100, e principalmente essa HMGB1, que a tradução está embaixo. Então,
você tem dumps que saem de dentro da célula, do rim, que está lá hipóxico, sofrendo, tem célula morta. Você não pode sair de fora da célula, compartimento extracelular. Está aqui os dumps. Esses dumps, eles estimulam esse inflamassoma, que é assim chamado, vocês estão vendo que existem genes que controlam essa inflamação, e isso desencadeia uma resposta inflamatória. Nós estamos aqui falando sem o antígeno presente. Tá? Então, nós estamos falando dessa região aqui, olha. Nós estamos falando da imunidade inata. Tá? Não desse período adaptado, desse período da imunidade adquirida. Então, você tem aqui o que a gente chama uma inflamação estéril, não tem bactéria, não tem nada, são fatores epigenéticos atuando aqui, e depois você vai ter uma resposta imunológica contra o enxerto que você transplantou. E por que isso interessa? Pelo menos para nós nos interessou. Interessou principalmente porque a gente achou que devia estudar rins de critério estendido. Por que a gente deveria estudar rim de critério estendido, ou com KDPI elevado, ou rim não ideal, vamos chamar assim? Porque, sabidamente, a taxa, a meia-vida, a taxa de sobrevida dos rins não ideais é menor do que o rim ideal, entre aspas. E, por isso, existe uma taxa de descarte, de não aceitação desses rins muito elevada no Brasil e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, é de perto de 20%, 30%, que eles não conseguem reduzir essa taxa, apesar de mudanças de alocação, enfim, máquina de perfusão, não conseguem diminuir. Então, a ideia seria, será que a gente conseguiria modificar ou entender esses fenômenos epigenéticos nesses rins não ideais e, com isso, poder melhorar a situação deles? Então, esse primeiro estudo que a gente fez, foi a doutora Camila, vocês estão vendo, ela publicou em 2017, nós começamos isso provavelmente em 2014, a fazer esse estudo, as coisas demoram. E o título está mostrando, vocês estão vendo que, estudando biópsias para implantes, nós vimos que esses rins de critério estendido eram muito mais inflamados do que os rins de critério ideal. Vocês estão vendo aqui. Aqui é o rim SCD normal, né, o standard. Aqui é o rim ECD. E aqui são os genes que nós estudamos em biópsia para implante sem estímulo imunológico nenhum. Mas só que, e vocês estão vendo aqui que também, isso que é uma coisa mais conhecida, que esses rins ECD, que tem mais inflamação, se você fizer uma score rígida de fibrose intersticial, eles também, esses genes estão mais expressos nos rins não ideais e mais IFTA é encontrado. Só que quando nós fizemos esse estudo, obviamente, o orçamento sempre é muito limitado, eu acho que foi um estudo esse também financiado pela FAPESP, mas não é grande coisa, nós estudamos alguns genes que estão muito mais relacionados ao pós-transplante. São mais genes que a gente encontra na resposta inflamatória mediada por um antígeno. Tá? Então, a gente resolveu perguntar, bom, será que a gente poderia, por que esses rins estão inflamados? Porque a carga inflamatória desse rim é maior. Aí, revendo a literatura, é conhecido que a morte cerebral já por si só inflama os órgãos a que vão ser retirados. Se você associar, e a maioria dos poucos trabalhos sempre associam, estudam a isquemia e repercussão, então você tem um órgão que, pela morte cerebral, pelo processo isquemia quente, isquemia fria, principalmente isquemia e repercussão, já está inflamado. Por quê? Porque existem os dumps que nós vimos. E esses dumps, né, que são moléculas que alertam à lesão, estimulam a imunidade inata, pré-transplante,
que depois vão estimular a resposta halogênica, haloimune, formar células e pode até formar anticorpo específico do doador. E pode vir para esse lado e estimular respostas fibróticas, né, que levariam à disfunção crônica do enxerto. Essa tabela mostra que alguns tipos de DAMPs, né, esses dois aqui que estão em amarelo, aqui eu chamo a atenção para vocês, que nós vamos falar um pouco mais deles. Bom, então nós falamos, aqueles genes que nós estudamos não eram suficientes. Então vamos estudar as vias de genes que estão mais relacionadas à imunidade inata, né? E por isso nós estudamos todos esses genes que estão aqui quadradinho, principalmente o TLR4, que é um receptor, né, dos DAMPs, HMGB1, tá? E o HMGB1, que estimula o inflamassoma, o NLRP3, e essas vias aqui, todas elas levam a um final comum, que é a formação de IL-1 beta, que vocês sabem que é um agente pró-fibrótico. Tá? Bom, e então agora em 2020, a Graciane, ela, estudando as biópsias pré-implante, ela viu o seguinte: esses genes aqui, todos eles aqui, ó, IL-10, eu marquei aqui o TLR4, HMGB1, NLRP3 e L1-beta, principalmente, a barra cinza claro são os rins ECP, que os americanos não querem mais que use essa terminologia, eles usam o KDPI. Então, vocês vão ver que nós fizemos tanto com ECP como com o KDPI. E a barra escura são os rins de critério estándar. E fica bastante evidente que os rins ECP, em todas essas situações, poucos genes não têm isso, eles apresentam uma expressão muito maior. E eu insisto, esses rins ainda não viram o antígeno. Eles não foram transplantados ainda. E se você classificar como ECD ou com KDPI, você vai encontrar praticamente o mesmo padrão, independente da classificação que você usa. Ou seja, rins classificados como não ideais, né, eles produzem mais, expressam mais esses genes, principalmente esses genes que estão relacionados aos DAMPs, né? E aos fenômenos epigenéticos que controlam o que acontece antes. E a conclusão foi que, realmente, o TLR4, que é aquele receptor, e o inflamassoma, que é o NLRP3, são vias que estão ativadas, e a gente já nesse trabalho sugere o seguinte: olha, será que a gente bloquear essas vias, diminuir a inflamação desses rins, eles ficariam melhores, poderiam ter um desfecho melhor? Outros mecanismos epigenéticos que afetam a imunidade inata, foi a pergunta seguinte, também estão ativados, né? Então, vocês viram que a metilação do DNA é o principal deles, e nós resolvemos estudar a metilação do DNA. Eu estou restringindo a esses estudos, não pensa que eu estou querendo fazer propaganda. Se você entrar na literatura, não tem estudo falando de fator genético, epigenético e tantos mais. Tá? São pouquíssimos estudos. E aqui, nesse estudo, que a Anaene publicou agora no ano passado, você vê que um foi em 2017, outro em 2020, outro em 2022, demora para você fazer esses estudos, e tem uma limitação orçamentária, né, principalmente. Então, a ideia é que o rim não ideal teria um processo de hipermetilação, essa hipermetilação aumentaria o NF-κB, que é um fator inflamatório, e a hipermetilação levaria à inflamação do rim não ideal. Essa que foi o racional. E, então, nós estudamos a metilação, e aqui vocês estão vendo, na vertical são expressão de diferentes enzimas DNA metiltransferases, tem várias delas, né? 1, T3A, 3B, e praticamente em todas elas existe esse padrão, de novo, de que existe uma
hiperatividade dessas enzimas, levando à hipermetilação, ocorrendo nesses rins de critério estendido, ou, se você classificar, nos rins com KDPI maior ou igual a 85%. Então, confirmando aquele primeiro estudo que a gente tinha uma atividade inflamatória maior nesses rins. E aqui vocês estão vendo a expressão do NF-κB, que é essa proteína pró-inflamatória. Aqui é o controle, é o rim ideal. Em azul é negativo, em vermelho é positivo. Então, você tem aqui o rim ideal, você vê aqui praticamente azul, né? E quando você vem no rim não ideal, você vê a expressão bastante acentuada do NF-κB nesse tipo de rim. E aqui é a quantificação, tanto com esse SCD e ECD, vocês estão vendo a grande produção de NF-κB, expressão na produção, né? E com KDPI maior de 85%. Então, a conclusão foi que realmente também nesses rins de critério não ideal, vamos dizer assim, ocorre essa hipermetilação do DNA, aumento da expressão NF-κB, confirmando que existe um processo inflamatório mediado pela imunidade inata, pelos fatores epigenéticos, e sugerindo a hipótese que, se você tentar alterar essa situação, é possível, teoricamente, você melhorar essa condição. Esse é um dos poucos trabalhos da Hagen, em 2018, é um trabalho muito interessante, mas ele não deu ênfase para o tipo de rim ideal e não ideal. Mas ele mostrou, como a gente mostrou anterior, já tinha mostrado, que o tempo de isquemia, 5, 10, 15, 20 horas, à medida que aumenta o tempo de isquemia, você aumenta o nível de metilação do DNA. Ou seja, vai passando o tempo de isquemia, o fator epigenético de isquemia vai aumentando a inflamação. E vocês podem ver isso aqui, a metilação antes do transplante e após o transplante, aqui em vermelho, mostrando muito maior atividade. Então, nós chegamos aqui. Nós temos, partindo, quais seriam os fatores influenciando a disfunção crônica do enxerto, né? Nós temos esse monte de setas aqui, e o enfoque seria as modificações epigenéticas, obviamente ligado à dieta, fumo, enfim, várias outras coisas, ligada ao processo de isquemia e reperfusão, eu insisto, já estamos falando aqui no pós-transplante, a qualidade do rim que você está transplantando, e depois do transplante, a farmacogenética, a farmacogenômica, como essas drogas que nós damos para os pacientes transplantados modificam a expressão desses genes. Né? Seria também um fator epigenético. Cada remédio que nós tomamos pode modificar a transcrição do nosso DNA. Quais seriam os potenciais lúdicos? Então, relacionados ao transplante, vocês estão vendo, os padrões de metilação do DNA podem ser propostos para você estudar célula T efetora específica do doador, o próprio enxerto, células reguladoras, pode servir como tentar estabelecer um prognóstico para o transplante, identificar possivelmente o risco de rejeição. Pode servir para você diagnosticar a rejeição do enxerto por maior ou menor ventilação, e teria, então, o potencial terapêutico que vocês viram aí com epidrogas ou com as drogas que a gente tem aí disponível. Bom, então, será que nós podemos ou não modificar o transplante? Nós sabemos que o rim do doador está modificado pelos fatores epigenéticos da isquemia quente, isquemia fria, o que o cara fez na vida do doador. Existem os fatores epigenéticos do receptor, tudo isso levando a uma modificação da transcrição desse DNA. Então, se nós sabemos que a resposta imunológica do receptor está ligada à resposta epigenética,
se o órgão doado tem uma resposta imunológica que é mediada por fatores epigenéticos, se a gente utilizar alguma droga farmacológica ou não, né, a gente poderia modificar. Isso é um sonho do transplantador. Eu não sei se alguém vai lembrar, mas eu lembro de uma revista chamada de Transplantation, que eu não sei nem se existe ainda, mas que lá nos anos 70 publicou uma coisa assim, revisitando o tratamento do doador. Acabou dando em nada, mas é um sonho antigo, né? Mas o que foi feito, se você for ver, para tentar modificar esses fatores epigenéticos? Na verdade, foram as soluções de preservação do rim. Então, o que nós utilizamos é a preservação estática, é essa que os rins vêm aí. E agora, o mundo usa as máquinas de perfusão, principalmente a perfusão hipotérmica, mas está entrando no mercado essa máquina de perfusão normotérmica, ainda a ser comprovada a eficácia, e uma perfusão regional também. Isso são tentativas de se mudar o ambiente do rim que vai ser transplantado, né? Você muda o líquido de perfusão, nós utilizamos o Eurobólise, vocês sabem que tem a UW, IGL, enfim, tem vários tipos de líquido de perfusão que eles modificaram no sentido de melhorar a situação ambiental desses rins a serem transplantados. E, como eu disse, é uma coisa que é um sonho que é antigo. Vocês estão vendo, ó, em 1998, esse grupo utilizou in vitro, né, prostaglandina e sugeriu que a prostaglandina poderia melhorar, modificar as células do doador. A dopamina foi utilizada aqui, ó, em 2009. Eu me lembro no Hospital Necker, quando eu cheguei, o professor Henrique Reis utilizava anti-inflamatório não hormonal pré-transplante para, como era um anti-inflamatório, fazia sentido, mas não tinha, o resultado foi inexpressivo, não tinha efeito nenhum. E nessa revisão de 2016, quem tiver interesse, está aqui a referência, ele fala, já foram utilizados antioxidantes, acetilcisteína, hormônios, tipo corticoide, tioidianos, vasopressina, anti-inflamatório não hormonal, dopamina, tudo isso resultou em nada, né? Ainda nós não conseguimos modificar essa situação. Fica um sonho, então, que a gente está fazendo agora um outro estudo utilizando uma droga, chama ICC 950, que é um bloqueador do inflamassoma, tá? E a gente tem alguns resultados parciais mostrando que a gente consegue diminuir a expressão de L1 beta. O teste final vai ser a gente utilizar isso em vivo, né? Como que nós vamos utilizar isso em vivo? O jeito menos complicado seria você utilizar isso na solução de preservação, né? Que nós vamos testar em rato, né? Se a solução de preservação realmente funciona. Ou quem tem máquina de perfusão, que seria acho que seria muito mais efetivo, seria você utilizar no líquido da máquina de perfusão. Isso sim seria interessante. Mas aí o transplante precisa ser feito para ver se realmente você consegue modificar. Esse é o grupo do LITEX que tem participado, os alunos aqui da pós-graduação, os ex-alunos, como a Fernanda, está faltando a Maria Alice aí, que nós somos alunos, mas é o grupo que vem tocando esse laboratório ao longo desses anos. Era isso que eu queria apresentar para vocês e espero que vocês agora possam responder se a epigenética é importante ou não para o nefrologista da nefrologia. Obrigado. Obrigada, doutor Mário. Espero que, se não tiverem perguntas, mas eu acho que pelo menos na nossa cabeça ficaram muitas, né?
E doutor Edson sempre faz alguns questionamentos, não sei se o senhor gostaria de estar abrindo aí, já fazendo a pergunta. Não, hoje eu vou ficar na plateia, obrigado. Eu acho que isso se aplica também, né, Mário, às outras estímulos que a gente tem, né? Então, você falou do transplante, mas tem outros fatores inflamatórios também, né? Não sei se nesse caso da epigenética poderiam estar tentando também, quando a gente faz um exame um contrastado, que a gente tentou já várias vezes, a acetilcisteína e outras drogas, né? Não sei se seria modificado, se poderia estar trabalhando com isso também. Uma vez que você identifica, né, um local, em biologia nada é um local só, nada é uma molécula responsável. Então, existem, posso dizer, períodos, ondas, né, de entusiasmo. Eu acho que agora um dos entusiasmos são os microRNAs. Está se descobrindo essa epigenética, como eu mostrei para vocês, com o número de trabalhos que está aumentando. Então, quando você identifica um ponto que você poderia interferir com a evolução de doenças de uma forma geral, eu acho que abre um caminho para você utilizar isso como método de tratamento. Vocês viram ali as drogas, elas têm sido muito mais usadas em câncer, que é sempre a área maior de estudo. Mas, obviamente, não é uma daquelas drogas, não é você bloqueando só a hipermetilação ou a hipometilação, é que você vai curar um câncer. Acho que é um conjunto de conhecimentos que formam o tratamento. No caso específico do rim que nós transplantamos, é que seria uma oportunidade de você interferir antes do transplante. Por quê? Porque depois do transplante, se vocês forem ver o que tem hoje na literatura, acabou, não tem novas drogas, não tem novos protocolos, é bem conhecido os fenômenos pós-transplante, a rejeição é menos que 10%. Então, a área ficou muito restrita para você atuar nesse período pós-transplante. Então, será que nós podemos modificar o pré-transplante? Então, eu acho que essa é uma área que a gente deveria investir. Vocês, mais e mais, a máquina de perfusão não é nova. A máquina de perfusão começou lá atrás, nos anos 60, e foi descartada porque danificava endotélio vascular, tal. Aí acabou. Depois eles melhoraram a máquina de perfusão e hoje a máquina de perfusão é a palavra da vez. Nós não temos aqui, infelizmente, mas eu acho que é uma possibilidade. E a máquina de perfusão provou que diminui o DGF, farmacoeconomicamente falando, isso traz um benefício, diminui o episódio de rejeição aguda, mas não tem um estudo ainda da máquina de perfusão com relação aos rins ideais e não ideais. Então, o que as equipes fazem? Pegam os rins, ele vem mesmo com isquemia, algumas equipes deixam lá mais 2, 3 horas e depois transplantam. Parece que melhora, né? Então, eu acho que esse é o objetivo. Esse é um tratamento não farmacológico. Então, se você associar a esse tratamento alguma droga farmacológica que possa ajudar, eu acho que seria bem-vindo. Então, eu ainda acredito que a gente vai chegar nessa fase de pré-tratamento. Tratar o doador é complicado, porque aí envolve ética, termo de consentimento, é difícil, eu acho que é difícil. Então, seria mais fácil você tratar o rim. Bom, parabéns, Mário, pela complexidade e atiçamento de ideias aí sobre a epigenética. No doador vivo, a gente tem uma isquemia curta, mas uma isquemia quente também. Tem esses mecanismos também, já que o resultado é muito bom, alguém já testou isso aí? Segunda coisa, como é que você... qual é a via de ativação de metilação de fenômenos externos, por exemplo, poluição,
já que você não altera o genoma, como é que você induz essa metilação? Sabe? É a mesma via, por exemplo, tomar droga, do que a microalimentação, do que a poluição do ar. Terceira, se você tem mudança de comportamento, já que você não altera o genoma, né? Você tem 10 anos de transgressão alimentar, ficou obeso, tem 2 filhos. Depois de 10 anos, você faz uma dieta radical, fica vegano, tem mais 2 filhos. Isso muda nessa transmissão ou não? Esse fenômeno, ele leva é epigenético ou não? Porque eu vi um trabalho de rato, quando você mudava a dieta dele, tinha a procriação, por exemplo, tinha uns que ficavam mais gordos da dieta e outros ficavam com a pelagem diferente. Quando você invertia, mudava. Como é que leva? Se você não muda o genoma, como é que você leva esse fenômeno epigenético? Então, os mecanismos são os mesmos, exatamente os mesmos. Então, começando pela primeira pergunta. No doador vivo, aquele trabalho que eu mostrei do Rainer em 2018, ele utilizou um grupo de doador vivo. E o doador vivo tem quem pode usar como controle, mas não é o controle ideal, porque não dá para você comparar o doador vivo com o rim transplantado. Mas certamente você já viu os doador vivo com DGF, né? Obviamente causado pelo cirurgião com a isquemia lá, com a manipulação, espreme o rim da DGF. Então, tem, como eu disse, são fenômenos reversíveis, né? Então, vamos imaginar que o doador vivo, se você, com a isquemia quente, induzir algum fenômeno epigenético, eu imagino, isso não for uma coisa tão intensa, com a normalização da circulação, enfim, aquele rim, aquele fenômeno é reversível, desaparece. Esse é um... O problema do transplante, do doador falecido, é que você já vem com aquela imunidade inata alterada, com esses fatores genéticos, que servem também de estímulo para a resposta imunológica e os fenômenos de rejeição que vão acontecer depois. Com relação à dieta, uma das coisas que eles mais discutem em genética é a dieta e a poluição. Isso aí não tem dúvida. Então, se você vive num ambiente poluído e você tem, sei lá, qualquer alteração física, mental, e você muda para um ambiente menos poluído, você tem chance de reverter aqueles fenômenos epigenéticos e melhorar. Da mesma forma que o indivíduo que é obeso, eu imagino, e faz uma cirurgia bariátrica, ele deve ter alterações epigenéticas acontecendo, eu não sei quais, mas deve ter. Os mecanismos são exatamente os mesmos, são esses 3, não tem outros, pelo menos que se saiba, né? Eles ocorrem à medida que existe o estímulo, e deixam de ocorrer quando o estímulo desaparece. E a última pergunta foi dos ratos, é exatamente a mesma coisa. Você não sabe exatamente como que a alteração epigenética pode modificar você, mas se sabe que todos esses fatores ambientais modificam, né? Aquele exemplo que eu dei, gêmeos univitelinos, que o DNA é igualzinho, um é diferente do outro, acaba sendo diferente do outro. Isso poderia explicar por que gêmeos têm rejeição. Então, eu acho que esse caminho da epigenética é um campo novo, não sei se vai explicar tudo, mas... Agora, em termos de câncer, que é a maior parte do estudo, se você digitar a epigenética de câncer, tem um monte, né, de estudos. No transplante tem uma área ainda desconhecida, mas em câncer não tem a menor dúvida que são esses fatores externos que desencadeiam o câncer ou não. Eu queria perguntar aqui se você vai falar tudo da Iras. Não, exato. Porque assim, a gente sabe que faz parte da fitopatologia da IRA os tanques, os dolóicos de 7x4, mesmo fazendo injúria à distância nos tubos renais. Será que é um mecanismo também associado na injúria renal aguda, professor? E se isso teria, por exemplo, numa sepse, acho que a gente não caberia fazer um tratamento, porque a gente não sabe quando teria sepse.
Mas, por exemplo, uma cirurgia cardíaca eletiva, que a gente sabe que é um mecanismo de isquemia e repercussão também, talvez seria uma área também. Sem dúvida. A ira é um fenômeno inflamatório. Isso a gente sabe que tem expressão de molécula HLA, enfim, é um fenômeno inflamatório e é reversível. Classicamente é reversível. Então, e não tem tratamento. Até hoje não tem tratamento, você tem que esperar o túbulo regenerar. Eu acho que faz sentido, cai exatamente dentro dessa condição. Você tem uma situação onde o antígeno, vamos dizer assim, é desconhecido, seria uma hipóxia também, faz uma hipotensão, uma hipoperfusão renal e desencadeia a ira. Seria interessante você utilizar alguma droga que pudesse modificar. Você viu ali que a N-acetilcisteína foi testada. E mesmo na ira também não é lá essas coisas, né? No contraste foi abandonado. E no contraste também foi Sim, abandonado. então, eu acho que ainda nós não temos uma droga adequada. Essa droga que nós selecionamos para estudar, que chama MCC 950, o mecanismo dela é muito parecido com a naquira, que os reumatologistas usam. E a atuação é exatamente em cima da inflamação. E a inflamação é um alvo novo para você testar. Né? E essa droga em reumatologia parece que tem resultados bons, mas não seria, obviamente, para reumatologia. Então, nós estamos querendo reeditar esse uso do bloqueio dessa via para tentar ver se existe uma resposta. Mas eu acho que deve existir alguma droga que poderia ser testada nessas situações. Uma pergunta no chat. A Vladimir está só agradecendo. No laboratório não vai. Não, acho que não tem mais. Muito obrigado.